Bom, galera, esse vídeo é para falar de um tema extremamente cansativo. Para mim, tem ficado bastante cansativo. Essa questão do pó de arroz do Fluminense, essa narrativa, essa falácia que ao longo do tempo foi se perpetuando e segue assim ainda hoje. Quando você tem que responder a torcedores aleatórios de rede social, a perfis fakes ou perfis ou a covardes que se escondem atrás de perfis que supostamente deveriam estar ali para informar e informar bem os seus torcedores, isso tem um nível ali. Quando sobe para profissionais, para pessoas que deveriam dar exemplo, para pessoas que deveriam ter cuidado com a informação, aí já fica um negócio que é revoltante. Revoltante, porque eu vejo que o cuidado que eu tenho aqui com as coisas que eu falo aqui, uma porrada de gente aí não tem e não está nem aí para as responsabilidades que traz consigo o jornalismo. E agora a coisa alcançou um outro nível, que chegou a um líder de uma marca extremamente reconhecida aqui no Brasil, que usa a rede social para disseminar a mentira, para destilar a raiva, usando um tema tão importante para fins clubísticos e nada mais. A gente espera isso desses torcedores aí de rede social, não de um cara como o Rony Meisler, que é líder, que é dono, que é fundador da marca Reserva e que ontem escreveu mais uma vez, reforçou mais uma vez uma mentira sobre essa questão do pó de arroz. E o Fluminense hoje divulgou uma nota oficial extremamente correta, talvez as melhores notas oficiais do clube nos últimos tempos, em muito tempo. Uma nota oficial que é um tapa na cara desses irresponsáveis que seguem em pleno 2023 espalhando fake news e disseminando falsas narrativas. Só para não perder o costume, deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal do Léo se você não está inscrito. É muito importante. Eu compartilho um vídeo que eu quero aqui. Não quero chamar de desabafo, porque eu acho que vai muito além do desabafo nessa questão. Acho que é muito mais importante do que um desabafo meu. Acho que o desabafo do torcedor negro do Fluminense é muito mais importante neste momento. O afeta muito mais. E é nesse ponto que a nota do Fluminense se tornou perfeita, na minha visão. E antes, galera, a última chamada para o sorteio em parceria com a Bet7k, que é apoiadora aqui do canal do Leste, de uma camisa retrô do Fluminense. Última chamada para você participar. O que você tem que fazer é muito simples e rápido. Vou deixar aqui no comentário fixado o link, você clica ali, faz seu cadastro e um depósito mínimo de R$20 na Bet7k. Você vai ganhar o bônus em dobro, vai ter esse valor dobrado para começar a fazer sua fezinha, a dar seu palpite. Hoje, por exemplo, tem jogo de Copa do Brasil, tem jogo de Campeonato Inglês, um jogo muito interessante, Tottenham e Manchester United, com odds altas para essa partida. Então já é um bom jogo para você começar a dar seu palpite ali. Se você acha que o Botafogo pode tremer na base hoje e fazer uma vergonha, também vale muito no Ipiranga, hein? Pagando mais de 7. Então só fica essa dica aí. É só isso. Aí você vai fazer esse depósito, tira o print e manda para o meu e-mail que eu vou deixar também abaixo do link, tá bom? Última chamada aí para você concorrer a uma camisa mole, você pode ganhar uma camisa retrô do Fluminense, linda, linda. Bom, recapitulando a história aqui para quem não viu, tinha muita gente por fora e não sabia o que tinha acontecido. Pode ser que você ainda não saiba. Então eu vou pegar aqui a história desde o início. Ontem, o Rony, como eu disse, fundador da marca Reserva, saiu disparando um monte de absurdo contra o Fluminense em virtude das declarações que o presidente Mário Bittencourt deu no Seleção Sport TV aquele dia. E antes de dar qualquer opinião, vou trazer aqui o que ele escreveu, porque agora, obviamente, ele já apagou, né? Claro que ele já apagou, né? Mas o print, graças a Deus, ele é eterno. Então vamos lá, o que ele disse aqui. Não tenho nada contra o Fluminense, muito pelo contrário, já começa assim. Minha mãe é fluminense, minha esposa e filha também. Cara, portanto, esse desabafo não é contra o Fluminense. É contra o seu presidente, Mário Bittencourt, que ontem, em entrevista ao Sport TV, disse que o Vasco é um clube quebrado,
que foi comprado por um fundo de private equity para ser vendido depois. Também lembrou de diversos títulos do Vasco da década de 90, onde o Vasco jogou em São Januário como justificativa para dizer que a torcida do Vasco não precisa mais do que um estádio de 20, onde cabem 20 mil pessoas para jogar. Jogo sujo, não deixar o Vasco cogerir, como propõe Maracanã, como todos os outros clubes cariocas. Jogo sujo para não deixar o Vasco cogerir, como propõe Maracanã, com todos os outros clubes cariocas. Quer gerir o estádio apenas com o Flamengo. Trata-se o bem público como o seu e desrespeita a instituição, bem como os seus mais de 10 milhões de torcedores ao ofendê-los publicamente. Portanto, resolvi lembrar o seu Mário Bittencourt de algumas coisas a respeito do Fluminense que considero relevantes. E aí ele coloca aqui, matéria, né, de dívidas do Fluminense. O Fluminense deu 18 milhões de prejuízo em 2021, deu 13 milhões de prejuízos no primeiro semestre de 2022, dívida do Flu, que era de 700 milhões em 2020, acabou em 2022 em 743 milhões, conclui-se, portanto, que o clube está tecnicamente quebrado. O Fluminense tenta no tapetão levar o Maracanã, mesmo tendo torcida pelo menos 6 vezes menor do que a do Vasco, mas isso não me surpreende, pois também 6 vezes o Fluminense levou não rebaixamentos e jogos no tapetão. E aí, aqui já tem uma série de mentiras, série de inverdades. No sábado, o Fluminense colocou 38 mil torcedores no Maracanã, no domingo, dia seguinte, o Vasco colocou 60 mil. Evidência clara de que o Vasco precisa do Maracanã e o Fluminense poderia jogar em seu estádio nas Laranjeiras, onde há menos de um século eles mandavam pessoas pretas passarem pó de arroz no rosto para jogar futebol. Repetindo, o Fluminense poderia jogar em seu estádio nas Laranjeiras, onde há menos de um século eles mandavam pessoas pretas passarem pó de arroz no rosto para jogar futebol. Novamente, eu não tenho absolutamente nada contra... Imagina se tivessem. Imagina se tivesse. Graças a Deus ele não tem. Apenas não admito, sob hipótese alguma, que esse rapaz cresça para cima do Vasco e ofenda a sua torcida. E possuo bons amigos, tricolores, que concordam com a minha opinião. É mesmo, cara? Você tem muitos amigos tricolores que concordam com isso que você falou aqui? Gostaria de conhecer esses amigos aí. Na verdade, não, melhor não. E aí aqui vem com o Eurico Miranda. Aquela história de que o Eurico trouxe o Fluminense de volta para a Série A. Assim sendo, dados os fatos comprovados neste conjunto de posts, deixo o senhor Mário Bittencourt com a imagem do texto do Stories. Tá? E essa aqui já é a nota oficial, eu vou colocar já aqui. Então, por que, cara, isso está me cansando tanto? Porque quando vem torcedor do Vasco e fala, terceira divisão, aí o torcedor do Fluminense vai lá e fala tetra rebaixado, sabe aquelas coisas que faz parte, pode ser mentira, pode ser... mas faz parte da zoeira do futebol. Agora, o que tem acontecido já há muito tempo nas redes sociais é algo fora de controle e que ofende a honra dos clubes e a honra dos seus torcedores. A gente sabe que naquela época a sociedade era extremamente racista. Então é claro que houve racismo, tem racismo até hoje. Só que o importante é o clube entender a sua história, entender o que houve de errado lá no passado e fazer de tudo para mudar o seu futuro. E fazer de tudo para trazer uma nova perspectiva, colocar uma pedra naquilo, que aquilo sirva de exemplo para o que nunca mais deve acontecer. Infelizmente, o racismo é um mal que nos assola até hoje. Mas querem colocar uma pecha no Fluminense de clube racista e de torcida racista, como se naquela época só houvesse racistas nas Laranjeiras. É isso que eles fazem. E aí pegam a história do pó de arroz, que já foi desmentida trocentas vezes. Quem não conhece deveria ter assistido a série Chico Guanabara. Está tudo ali. Mas essas pessoas, elas não querem se informar. É mais fácil disseminar fake news. É mais fácil falar em besteira em rede social. Mas só que rede social não é terra de ninguém. Já ouvi dizer que o Fluminense quer fazer um revisionismo histórico e mudar o que foi o passado. Não, amigo. O revisionismo histórico está sendo feito agora. Quando pegam uma história mentirosa e querem, em 2023, perpetuá-la como verdade.
em 2023, quando todo mundo, com o mínimo de vontade, tem acesso a toda e qualquer tipo de informação. Então eu não aceito um cara como o Rony, um jornalista, como tantos outros aí, recentemente foi o Fábio Azevedo, dizer que, eu não sabia. Eu não aceito isso como desculpa. Isso não existe. Se não sabe, deveria saber. Se não sabe, deveria pesquisar antes de falar. Para mexer em algo tão sério e tão importante. Para banalizar isso por causa de clubismo idiota e besta. E é por isso que a nota do Fluminense ela foi perfeita do início ao fim, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então vamos a essa nota aqui, que é quase uma obra de arte. O Fluminense repudia o ataque covarde do fundador da grife de roupas reserva, Rony Meisler, à história do clube por meio da acusação da prática de racismo no passado, ecoando absurdas afirmações há muito reconhecidas como mentirosas. Circulam corriqueiramente em redes sociais versões falsas que indevidamente apontam o racismo institucional supostamente praticado pelo clube no início do século XX como origem do apelido pó de arroz, originariamente adotado por torcedores rivais como forma de provocar a torcida tricolor e seu ex-jogador negro Carlos Alberto, que tinha como hábito usar pó branco no rosto após fazer a barba já na época em que atuava no América. O efeito foi inverso e os colores de todas as cores abraçaram o apelido e fizeram o pó de arroz um dos símbolos da sua torcida até os dias atuais. O Fluminense adotará as medidas legais cabíveis e destinará às entidades dedicadas ao combate ao racismo toda a indenização recebida em decorrência de ações judiciais movidas contra aqueles que espalham notícias comprovadamente falsas a respeito de um tema tão sensível, sobretudo para os nossos torcedores negros. Isso aqui em caixa alta foi perfeito, porque atinge principalmente a essas pessoas. Recentemente teve imbecil falando que na torcida do Fluminense não tem preto, para vocês terem um nível do negócio. Gente se diz jornalista. E que jamais deveria ser usado sob um pretexto tão banal quanto a provocação clubista. Então, na verdade, de certa forma, obrigado, Rony. Obrigado porque você fez com que o clube elevasse isso a um patamar institucional que até agora não vinha adotando essa postura. Então, todo e qualquer... Ia falar outra coisa aqui, mas é melhor deixar para lá. Todo e qualquer cidadão que continuar disseminando e reforçando essas calúnias, essas mentiras em rede social, vai ficar à mercê de sofrer uma ação judicial movida pelo clube. Então, de certa forma, o Rony fez um favor que até então o Fluminense não havia se manifestado dessa forma, e até porque, enfim, hoje o presidente foi atacado de forma direta, mas os outros muitas vezes são perfis fakes, que não é o caso de jornalistas, mas, enfim, isso motivou o clube a tomar essa decisão. Diante desse comportamento inaceitável, o clube também está cancelando qualquer relacionamento com a referida empresa por entender que esse senhor e a grife que fundou não são dignos de ter a sua marca associada ao clube. E aí é claro que esse momento iria chegar, né? O tão esperado pedido de desculpas, né? O advogado certamente entrou em ação e falou, olha, meu filho, vamos ter que apagar tudo isso aí e escrever isso aqui. Você não acredita em nada disso que você está falando aqui, mas beleza, a gente tem que publicar, senão a gente vai acabar se ferrando ainda mais. Aí, tá aqui o pedido de desculpa. Ontem à noite, rebati as salas do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que ofendeu e debochou publicamente do Vasco da Gama e sua torcida. Expressei claramente no post que nada tenho contra o Fluminense, sim contra as falas do seu presidente. Listei argumentos em contraposição às falácias ditas sobre o Vasco. E sigo dizendo, né, ele não tem nada contra o post, tudo que ele escreveu foi para diminuir, para esculhambar o Fluminense. Ele não foi nada pro Fluminense, realmente. No calor da emoção, parece que ele estava fazendo uma transmissão ao vivo, né? Ele estava ao vivo ali, caramba, no calor da emoção. Eu falei, não, cara, é tirar muito todo mundo pro otário, né? Teve tempo para pensar, para escrever, para repensar, e foi dias depois, um dia depois do que o Mário falou. Não foi nem na hora, né? Acabou ali a entrevista, o cara ficou bolado, puto, falou assim, não. Aí ele fala que tá no calor do momento.
Cometi o equívoco ao dizer que o clube passava pó de arroz no rosto dos seus jogadores para que jogassem. Fato que, alertado por amigos, pesquisei. Agora precisou. E descobriu que ser um mito e não a verdade. Por isso peço desculpas e o reparo aqui, divulgando a história verdadeira do termo pó de arroz no próximo post. E aí aqui, enfim, ele traz um trecho de uma reportagem aqui. Portanto, o Fluminense já pediu para tirar do ar o site, tinha um site com produtos da reserva, né, em parceria com o clube, esse site já está fora do ar, e também o Fluminense estava numa fase de assinatura, como informou o Edgar Maciel de Sá do GE. Globo, estava em fase de assinatura de contrato de uma criação, de uma coleção da reserva com o Fluminense, nos moldes que já existe aí com outros clubes. Essa negociação também está encerrada. Então, é uma postura perfeita da diretoria, uma postura perfeita do clube, uma resposta definitiva, uma resposta forte e que representa a sua torcida. Essa é o tipo de defesa institucional que o torcedor tanto quer e tanto deseja ver diante desses absurdos. Está na hora de dar um baixa nisso. Como eu disse, está cansativo demais, está exaustivo demais, assim, está pesado tudo que tem acontecido no futebol nos últimos tempos. Porque, infelizmente, você vai para a rede social, você vai para o Twitter, é um manancial de merda, é um manancial de coisas assim baixas, de coisas vis, de coisas... É o tempo todo um querendo ofender a honra do outro, um querendo diminuir o outro. Todos os clubes, eu aprendi isso depois que eu me formei em jornalismo e passei a trabalhar com futebol de maneira profissional. Todos os clubes ele tem seus valores, tem sua importância, e todos os clubes erraram em algum momento. O importante é como você encara esses erros e o que você faz com esses erros para mudar o seu futuro e para mudar também o pensamento da sua própria torcida, para educar a sua própria torcida. E hoje é o que o Fluminense faz. E esses irresponsáveis que continuam espalhando esse tipo de coisa em rede social não podem passar em branco. Principalmente pessoas que ocupam um cargo de liderança, pessoas que têm influência, pessoas que têm relevância. Está na hora de dar um baixa nisso, porque está todo mundo de saco cheio disso, ninguém aguenta mais essas coisas. E que tomara que realmente essas ações judiciais surtam um efeito e tomara que essas pessoas paguem pelo que elas estão falando. E, mais uma vez, acho que vale parabenizar ao Fluminense por essa nota oficial, como eu disse, perfeita do início ao fim. Só para finalizar, uma informação que também foi dedicar. O Fluminense está tentando viabilizar a venda de ingressos para o setor norte, a parte de baixo, onde fica a torcida do River. Consequentemente, teria mais ingressos para a torcida do Tricolor. Só que isso depende de um acordo com as entidades de segurança, instituições de segurança, Polícia Militar, enfim, Corpo de Bombeiros, e depende também da quantidade de torcedores do River que vai chegar aqui no Rio. Quantos torcedores chegarão aqui? Então, tudo isso depende, é uma coisa que o Fluminense vai tentar viabilizar e a gente vai ficar de olho, porque se isso acontecer, mais tricolores poderão estar no Maracanã nessa partida. Mais de 52 mil ingressos foram vendidos para o confronto. Beleza, galera? Deixe seu like aqui, se inscreva no canal do Léo. Se você acha que esse vídeo, enfim, bate com aquilo que você está pensando, se você acha que pode ajudar, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você está assistindo nos grupos do WhatsApp. É muito importante isso. Eu, dentro da minha limitação, dentro do meu pequeno raio de ação, tentarei sempre fazer, rebater, responder e defender o clube na medida do possível, quando o clube está certo. Sempre falo isso, não vou passar por cima das minhas ideias. Mas quando for o caso, eu sempre vou tentar defender com informação, com correção e com justiça o clube também, porque eu acho que a gente acaba, querendo ou não, assumindo essa responsabilidade. Valeu, um abraço, tamo junto.